Oi, Beloguinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como montar o nosso cronograma de estudos. Bom, eu sou muito organizada, eu acho que vocês já sabem disso, isso é realmente uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo, eu não nasci assim, como muitas pessoas acham. E é uma habilidade que eu quero que vocês também desenvolvam pra conseguir cada vez mais dar conta de tudo que vocês têm pra fazer. Eu sei que eu tenho pessoas que me assistem que estão prestando vestibular, tem pessoas que estão na faculdade. Independente da fase que você tá vivendo, sempre tem muita coisa pra fazer, né? A nossa vida, raramente, a gente tem aqueles períodos que, nossa, sobrou o tempo. Então, pra isso, pra gente conseguir otimizar o nosso tempo, eu vou ticar aqui algumas partes, alguns pontos que eu acho que são muito importantes na hora que a gente vai montar o nosso cronograma de estudos. Bom, a primeira coisa é sobre as nossas dificuldades. Quando eu tava no ensino médio, eu tinha dificuldade, por exemplo, em física, e foi a matéria que eu menos estudei. E aí eu dava mais prioridade, por exemplo, pra biologia, que é a parte que eu mais tenho facilidade, porque é a parte que eu mais gosto. Isso hoje, observando, eu consigo ver que era uma coisa completamente errada. Porque, assim, óbvio que eu preciso sim me dedicar à biologia. Eu não vou ser boa em biologia naturalmente, né? Eu sou boa em biologia porque eu gosto e me dedico àquilo. Física eu tinha dificuldades e, ao invés de eu me dedicar naquelas dificuldades pra superá-las, eu tentava pegar aquela distância máxima, então eu não queria chegar perto de física, eu só fazia assim, o que eu realmente precisava. Tem prova, eu vou estudar. Não tem, não quero nem olhar. E isso é um problema enorme, né? A gente tem realmente que trabalhar nas nossas dificuldades. Então, na hora de montar o nosso cronograma de estudos, vamos partir do pressuposto que você tá montando um cronograma diário. Então, no meu dia, eu tenho, por exemplo, física, biologia e português para eu estudar. Eu vou elencar qual eu tenho mais facilidade e qual eu tenho mais dificuldade. O que eu tenho mais dificuldade vem primeiro. E por quê? Porque basicamente o que vem primeiro, você tá mais disposto a estudar, você tá mais... a sua energia tá maior, né? Quando você chega pra estudar o último conteúdo, você já tá um pouco mais cansado e não vai conseguir se dedicar daquela forma que você se dedica ao primeiro. Então, por exemplo, eu elencaria física, português e biologia. Biologia sempre foi a minha maior facilidade. Português ali, né? Também sempre tive facilidade, mas médio. E física é meu maior ponto de dificuldade, então eu vou começar por ele. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. O que você tem dificuldade vem primeiro. Segundo é prioridade de entrega. Principalmente agora que a gente tá vivendo esse momento remoto, né, da pandemia e tudo mais, a gente tem que levar em consideração o período de entrega que a gente tem para aqueles trabalhos. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho essa prioridade de dificuldade, mas acaba que o meu trabalho de biologia eu preciso entregar antes de física. E aí, nesse caso, a gente inverte os papéis, porque a gente tem um prazo determinado para aquilo. Quando a gente não tem prazos, a gente consegue ir estudando conforme a gente vai sentindo, né, a demanda, conforme a gente vai sentindo a necessidade mesmo. Mas, quando a gente tem coisas e prazos a cumprir, a gente precisa levar em consideração esses prazos para tudo estar sempre em dia, tá? Então, leve em consideração a dificuldade. Por exemplo, se o de física e de biologia forem pro mesmo dia, começa pelo de física, que você tem mais dificuldade, mas se o de biologia, por acaso, for para você entregar 10 minutos antes, ou, enfim, qualquer coisa do tipo, dê prioridade para o que vem primeiro. Dessa forma, né, com a gente dando esse enfoque pro que a gente tem dificuldade, parece que vai ser chato, né? A gente fica, meu Deus, eu vou estudar 2 horas de física por dia, eu vou surtar. E na verdade não, porque com o tempo essa dificuldade ela vai se tornando uma facilidade, até o momento que você consegue conviver com aquela matéria que você tanto odiava, né? Então, quanto mais a gente tem essa mentalidade de eu odeio essa matéria, não quero estudar, mais longe a gente fica dela. Quanto mais a gente se envolve ali, né, tipo, eu vou fazer o quê? Eu preciso estudar isso, eu preciso saber disso. Então eu vou sentar e vou me dedicar a isso, mas a gente vai conseguindo ali se familiarizar com os conceitos e vai se tornando uma facilidade. Então é muito importante levar isso em consideração. Uma coisa que eu não posso deixar de falar também, principalmente por esse momento de pandemia que a gente tá vivendo, é sobre vocês respeitarem os limites do corpo de vocês e da mente de vocês. A gente sabe que agora na pandemia, principalmente quem tá aí cumprindo isolamento, tudo direitinho, tá sofrendo muito, né, com problemas psicológicos, e é completamente normal. A gente tá praticamente 1 ano e meio dentro de casa, e antes fosse só isso, o mundo tá um caos, o Brasil tá um caos ainda maior, então realmente a gente fica afetado em relação a isso. Então não adianta, por exemplo, você pegar um dia que você tá super mal, que você tá super triste, às vezes você tá vivendo um luto na sua família, enfim, qualquer coisa do tipo, e aí você achar que você precisa ser produtivo nesse dia e precisa dar o máximo.
Não, às vezes aquele dia você só precisa deitar e descansar, sabe? Dar um espaço pra sua cabeça se recuperar. Às vezes também, eu sempre falo lá no Instagram, a gente tem mania de falar, nossa, eu procrastino muito. Obviamente tem aquelas pessoas que empurram tudo com a barriga, mas às vezes a gente procrastina, às vezes a gente, tipo, tem um dia que nada funciona, já perceberam? Então eu começo a fazer uma coisa, não consigo terminar, coisa simples até. Às vezes a gente se culpa por isso, a gente fala, meu Deus, hoje eu tô procrastinando demais. Mas a gente tem que parar pra refletir também e ver se, tipo, eu tô procrastinando, não é só o meu corpo pedindo um descanso, só minha mente pedindo um descanso, né? Obviamente eu não vou fazer isso 5 dias na semana, mas um dia ou outro, gente, isso acontece. Às vezes você acorda num dia e não tá bem pra estudar e tá tudo bem. E aí a gente reorganiza esse cronograma pra você não se atrasar na matéria e também não se forçar, tá? E sobre limites do corpo, a mesma coisa. É muito importante praticar algum exercício físico pro seu corpo também ficar ali em ordem, né? A gente passa muito tempo sentado, muito tempo estudando. Eu sei que tem muita gente com dor nas costas, que fica com dor de cabeça. Enfim, coisas, né, que quem estuda muito, quem passa muito tempo se dedicando a isso, sabe. Então, respeite os limites. Começou a dar dor? Para, sabe? Para de estudar, vai fazer alguma outra coisa, vai caminhar, enfim, qualquer coisa que te ajude a superar esse problema, tá bom? Não force o seu corpo, por favor. E outra coisa que eu vejo muita gente, pelo menos no meu Instagram, né, eu tenho @bertobio, e lá eu sigo muita gente, eu tento seguir de volta todos os perfis, assim, que eu vejo que é relacionado a estudos, biologia e outras disciplinas também. Mas eu vejo muita gente montando um cronograma de estudo e só levando em consideração nesse cronograma o estudo. Então, assim, hoje eu tenho pra fazer tarefa de português, tarefa de biologia, tenho que estudar geografia, tenho que fazer meu trabalho de química. E aí eu fico, às vezes eu olho, né, esse planejamento, vejo a pessoa montando, ela mostra nos stories, e eu fico pensando, tipo assim, sabe, as outras coisas do dia, elas também precisam ser levadas em consideração. Porque às vezes você não leva em consideração, por exemplo, que você vai passar 1 hora fazendo exercício físico, que você tem que, naquele dia, limpar o seu quarto, que você vai ter que sair pra ir no supermercado com a sua mãe. Enfim, coisas assim que parecem muito pequenas e muito banais, mas que a gente tem que considerar porque tudo isso toma um pouco de tempo. Então eu costumo falar que tudo que toma mais de 20 minutos do meu dia, eu coloco no meu planner. Então, porque já é algo que vai tomar um tempo que eu preciso considerar na hora de planejar o meu estudo. Porque daí eu vou ter, nossa, hoje eu vou ter que ir no supermercado, na farmácia, eu vou ter que arrumar a casa com a minha mãe, enfim, vai me sobrar no dia 3 horas pra eu estudar. E muito possivelmente eu vou estar cansada. Então, eu preciso levar tudo isso em consideração pra que eu organize aquilo que eu vou conseguir cumprir. Não adianta nada a gente montar um cronograma falando hoje eu vou estudar português, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia, sendo que não vai dar tempo. Não dá tempo, humanamente é impossível. Ainda mais quando a gente tem outras atividades pra fazer. Então a gente precisa sempre levar em consideração não somente o estudo na hora de planejar o estudo, tá? Então a gente é muito mais do que o estudo, a nossa vida roda em volta de muitas coisas, então a gente tem que levar todas elas em consideração pra daí separar aquele tempinho bom pra gente conseguir se dedicar aos nossos estudos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais dicas, eu sempre tô mostrando lá nos meus stories, @bertobio no Instagram. E também aqui sempre tem vídeo, acho que tem vários vídeos também antigos meus, falando sobre organização, produtividade, cronograma, enfim, tudo isso pra ajudar vocês, porque é um assunto que vocês me pedem demais, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal, porque me ajuda muito. Também não esquece de me seguir nas outras redes sociais. O blog tá recheado de conteúdo de biologia pra vocês. Pra quem não sabe, eu sou bióloga, então eu tenho um blog de biologia em que eu passo todos os meus conhecimentos e compartilho ele com vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima semana!